Aquele vazio que você sente depois de conquistar algo grande não é um defeito seu. É um alarme, um sinal de que a escada que você subiu por anos estava talvez encostada na parede errada. A pergunta que realmente importa não é o que vem agora, mas sim, como foi que eu parei de ser o protagonista da minha própria vida? Nos próximos minutos, nós vamos desmontar o mecanismo exato que leva pessoas ambiciosas a escalar a montanha errada. E o que fazer quando você chega lá no topo e percebe que a vista, francamente, não vale o esforço? A verdade é que o sistema te recompensa por ignorar sua própria intuição. Um sinal claro disso? Se a sua primeira reação à conquista é um alívio cheio de ansiedade sobre o que os outros vão pensar, em vez de uma satisfação quieta, pessoal, você está vivendo um roteiro que não é seu. O aplauso que você ouviu foi para o personagem, não para a pessoa. E agora que o show acabou e as luzes se apagaram, você está sozinho no camarim. A ironia cruel da ambição é essa crise de identidade que bate bem no topo da montanha. Você passou anos, talvez uma década, talvez duas, seguindo um mapa. O mapa era claro: estude isso, trabalhe aqui, conquiste aquilo. Cada noite mal dormida, cada sacrifício, parecia ter um propósito. O mundo te prometeu que no destino final, a promoção, o diploma, o reconhecimento público, você encontraria um sentimento de cheguei lá. Em vez disso, o que você encontrou foi o silêncio. E a pergunta que ecoa nesse silêncio não é sobre o futuro, é sobre o agora. Quem sou eu, sem o roteiro? O problema nunca foi sua dedicação ou sua ética de trabalho. Foi o roteiro. Você se tornou um executor tão, mas tão eficiente, que esqueceu que existia uma pessoa por trás da performance. E era mais fácil assim, não era? Ter um papel definido, o empreendedor, o acadêmico, o artista, te dava um propósito imediato. Te dava uma resposta pronta na ponta da língua para a pergunta: o que você faz? Te dava uma identidade. Só que era uma identidade alugada. E agora que o contrato de aluguel terminou, o dono quer o figurino de volta. O que você sente não é o cansaço da jornada, é a desorientação de operar sem um script, pela primeira vez em muito tempo. Vamos ser diretos aqui. Você não escolheu esse sonho por uma vocação profunda, uma chamada da alma. Você escolheu o caminho mais bem sinalizado, o mais seguro, porque o que você mais temia não era o fracasso. Era a liberdade de ter que desenhar o próprio mapa. A sociedade é uma especialista em oferecer esses mapas, esses pacotes de identidade pré-aprovados. O pacote advogado de sucesso, o pacote médico respeitado, o pacote executivo de startup. Escolha um, siga as instruções e a validação virá. É uma promessa tentadora, porque a alternativa é, assustadora. A tarefa de criar um sentido do zero, de escutar uma voz interior que mal sabe falar, de justificar suas escolhas apenas para si mesmo. É muito mais fácil seguir a receita que todo mundo diz que funciona. Pense nisso, com honestidade. Das suas 5 maiores decisões de vida, quantas foram tomadas em silêncio, numa conversa brutalmente honesta com você mesmo? E quantas foram tomadas com um olho no que os outros iriam pensar? A escolha da faculdade, da carreira, até do parceiro ou da cidade onde morar. Havia um roteiro que prometia segurança, prestígio, admiração. Era o caminho inteligente, o caminho sensato. E seguir esse caminho não pareceu uma traição na hora. Pareceu prudência. Você não estava vendendo sua alma. Você estava fazendo um bom negócio. Entender esses mecanismos é o primeiro passo para desmontar eles. Se esse tipo de análise, assim, direta, te ajuda a colocar as ideias no lugar, considere se inscrever para não perder as próximas. O problema é que esse negócio tem um custo que não está no contrato. Ao otimizar sua vida para a aprovação externa, você desativa, pouco a pouco, sua bússola interna. Você para de se perguntar: o que eu realmente quero? E começa a perguntar: o que esperam de mim? A primeira pergunta é difícil, confusa, e a resposta muda com o tempo. A segunda é fácil, clara, e a resposta é estável.
A conveniência venceu a autenticidade, não numa grande batalha, mas em 1000 pequenas concessões diárias. Ah, vou fazer esse curso porque pega bem no currículo. Vou aceitar esse projeto porque meu chefe vai gostar. E agora, no final da estrada, você percebe que a paisagem não te agrada. Você seguiu o mapa com perfeição, mas era o mapa de outra pessoa. Isso nos leva ao segundo mecanismo, a validação como espelho. Você não queria apenas o sucesso, você queria a prova, refletida nos olhos dos outros, de que você existia e de que você importava. A admiração alheia se tornou o seu espelho. Sem ela, você não conseguia se ver. E aqui é importante ser justo. A necessidade de validação social não é uma falha de caráter. É uma parte fundamental da nossa fiação como seres humanos. Nós nos construímos em relação aos outros. O problema não é buscar validação, mas se tornar dependente dela a ponto de ela ser a única fonte de autoestima. É a diferença entre usar um espelho para se arrumar de manhã e precisar carregar um espelho para todo lado só para ter certeza de que você ainda tem um rosto. Quando a motivação para agir vem quase que exclusivamente de fora, do elogio do chefe, do post com muitas curtidas, do título no cartão de visitas, seu senso de valor se torna perigosamente frágil. Ele não te pertence. Ele está alugado, e o aluguel é pago com performance constante. No dia em que a performance falha, ou no dia em que o público vai embora, o seu senso de identidade desmorona junto. Isso cria um ciclo vicioso. Quanto mais você se alimenta de validação externa, menos você confia na sua capacidade de se validar internamente. A voz da sua própria intuição, dos seus próprios valores, fica cada vez mais fraca, abafada pelo barulho dos aplausos. O resultado prático disso é uma vida performática. Você não está vivendo, está atuando. E atuar é exaustivo. Exige uma vigilância constante. Você precisa monitorar a reação da plateia, ajustar o tom, acertar as falas. Não há espaço para improviso, para o erro, para a vulnerabilidade. Não há espaço para ser simplesmente você. O vazio que você sente após a conquista é literalmente o som da plateia indo para casa. Pela primeira vez em muito tempo, não há ninguém te olhando, ninguém para te dizer quem você é. E no silêncio, você descobre que não sabe a resposta. Você se tornou um reflexo sem fonte de luz. A conquista não te preencheu porque ela não foi um presente para você, foi um presente para a sua plateia. Vamos adicionar uma camada aqui. Há um componente neuroquímico nisso tudo. O cérebro humano se vicia no progresso, não na chegada. A dopamina, o neurotransmissor da motivação, é liberada com muito mais intensidade durante a antecipação de uma recompensa do que ao receber a recompensa em si. É por isso que a jornada parece tão excitante. A perseguição do objetivo é bioquimicamente mais gratificante do que o próprio objetivo. Pense na dopamina como o combustível do seu motor. Durante anos, você recebeu pequenas injeções de combustível a cada passo do caminho. A nota boa, o feedback positivo, a promoção. Seu cérebro se acostumou com esse fluxo constante de "estou no caminho certo". Quando você finalmente atinge o objetivo, o fluxo para. De repente, não há mais um próximo passo claro no roteiro. O sistema de recompensa do seu cérebro, que estava operando em alta velocidade, freia bruscamente. O que você sente não é apenas um vazio psicológico, é também um vazio neuroquímico. É uma espécie de crise de abstinência de progresso. É por isso que a reação imediata de muitas pessoas de sucesso é buscar um novo objetivo, uma montanha ainda maior para escalar. Não é por ambição necessariamente. É uma tentativa desesperada de ligar a torneira de dopamina de volta. Mas isso apenas perpetua o ciclo, trocando um roteiro por outro, sem nunca resolver a questão fundamental de quem está escolhendo as montanhas para começo de conversa. E o custo oculto de toda essa performance, de seguir o roteiro de outra pessoa, é a vida que você não viveu. Dentro de você existe um espaço não ocupado, composto por todos os nãos que você disse a si mesma ao longo dos anos. Não para o curso de cerâmica, porque não leva a lugar nenhum. Não para aprender um instrumento, porque é tarde demais.
Não para aquela viagem solo, porque é irresponsável. Cada um desses nãos, ditos em nome da produtividade e do sucesso validado, foi uma pequena porta que você fechou para uma parte de si mesmo. Esse eu alternativo, com seus interesses peculiares e curiosidades inúteis, não desapareceu. Ele foi apenas suprimido, trancado num porão, para não atrapalhar a performance no palco. O vazio que você sente agora talvez seja o eco que vem desse porão. É a saudade de partes de você que foram exiladas. Pense nisso como uma alienação de si mesmo. Você olha para o seu currículo e vê uma lista de conquistas, mas não se reconhece nelas. É um currículo, não uma biografia. É uma lista de papéis que você desempenhou, não uma história de quem você é. Essa desconexão é a fonte do vazio. Não é uma ausência de coisas, mas uma ausência de conexão. Conexão com seus próprios interesses, aqueles que não precisam de justificativa. A alegria de fazer algo pelo simples prazer de fazer. A curiosidade de aprender algo que ninguém vai te perguntar sobre. A paz de passar tempo de uma forma que não pode ser otimizada ou monetizada. Esse eu suprimido é a sua fonte de motivação intrínseca. É a parte de você que faz as coisas porque elas são interessantes em si mesmas, não pelo que elas podem te trazer em troca. Ao viver uma vida focada apenas em metas extrínsecas, dinheiro, status, poder, você deixou essa fonte secar. E agora, no topo da montanha, você está morrendo de sede. A água que você precisa não está em uma nova montanha para escalar. Está naqueles rios subterrâneos que você represou há muito, muito tempo. Outra consequência, e essa é sutil, é a perda da linguagem. Ao suprimir seus interesses autênticos por tanto tempo, você literalmente perde o vocabulário para descrever o que quer. Se eu te perguntasse agora, sem contar seu trabalho ou seus objetivos atuais, o que te anima de verdade? A resposta provavelmente seria um silêncio constrangedor. Ou talvez uma resposta genérica como viajar ou passar tempo com amigos. Não é que você não tenha desejos, é que você não pratica a linguagem deles há tanto tempo que se tornou um idioma estrangeiro. Você se tornou fluente no idioma do mercado, da produtividade, das expectativas sociais, mas se tornou analfabeto no idioma do seu próprio eu. Reaprender essa linguagem é um processo. É como reabilitar um músculo atrofiado. No começo, é estranho e desconfortável. Você não sabe o que quer porque não tem as palavras para formular a pergunta para si mesmo. O vazio, nesse sentido, é também um vácuo linguístico, um espaço onde suas próprias palavras deveriam estar. A tarefa não é encontrar uma paixão da noite para o dia. É reaprender a falar, frase por frase, começando com as palavras mais simples. Eu gosto disso. Isso me dá curiosidade. Isso não me interessa. Sem precisar justificar para ninguém, apenas sentindo. E então, a escalada chega ao seu clímax em um momento de auditoria final. Você olha para trás e a visão é tipo aterrorizante. Você não vê as pegadas de uma pessoa, mas os trilhos de um trem. Um trem que seguiu uma linha pré-definida, parando nas estações esperadas, cumprindo o horário com precisão. Foi uma jornada eficiente. Mas não foi a sua jornada. Você colecionou troféus, mas não memórias que te aquecem. Você construiu uma reputação, mas não um caráter que te sustenta no silêncio. Você tem respostas para o que você faz, mas nenhuma para o que te faz sentir vivo. O momento da conquista, que deveria ser a celebração da sua agência, se revela como o auge da sua alienação. Você percebe que não era o piloto. Era só um passageiro na sua própria vida. Agora, o ato final. O personagem alcança seu objetivo. Cortina. Fim. E você está lá, no palco vazio, com um figurino pesado, percebendo que a peça inteira não era sobre você, era sobre o personagem. E a vida que você sacrificou por ele não tem aplausos, não tem bis. Tem apenas o silêncio e o peso do que poderia ter sido. O vazio não é um buraco a ser preenchido com um novo objetivo.
É um espaço que precisa ser reivindicado. É o espaço que pertence à pessoa que você era antes de decorar o roteiro. A pessoa que tinha hobbies estranhos e sonhos que não faziam sentido no papel. Encontrar essa pessoa não é uma nova tarefa na sua lista. É um ato de desobediência. Desobediência ao roteiro que te prometeu tudo e te entregou o vazio. Então, qual é o primeiro passo para sair do palco e entrar na sua própria vida? Não é encontrar um novo roteiro, uma nova paixão grandiosa. Isso seria apenas trocar uma fantasia por outra. A primeira tarefa é muito menor, muito mais silenciosa e infinitamente mais radical. É fazer a si mesmo uma pergunta anônima. A pergunta é esta: o que eu faria com 1 hora do meu tempo se ninguém nunca fosse saber o resultado? Pense bem. Sem plateia, sem curtidas, sem a possibilidade de adicionar ao currículo ou contar numa festa. Sem ninguém para impressionar, nem mesmo você. O que você faria se fosse um segredo absoluto, uma atividade cujo único propósito é o seu próprio engajamento com ela? A resposta pode ser surpreendentemente pequena. Talvez seja caminhar por uma parte da cidade que você não conhece. Talvez seja sentar num café e ler um livro de poesia que você nunca admitiria gostar. Talvez seja tentar desenhar, mesmo sabendo que o resultado vai ser ruim. Talvez seja ouvir um álbum inteiro de um gênero musical que não faz parte da sua marca pessoal. A resposta a essa pergunta é um fio fino, quase invisível, que te conecta de volta àquele eu que foi suprimido. Não puxe o fio com força. Não tente transformá-lo num novo plano de vida. Apenas segure-o. Siga-o por 1 hora. Este ato não é sobre autoaperfeiçoamento, é sobre soberania. É um pequeno ato de declarar que uma parte do seu tempo e da sua energia pertence apenas a você. É praticar o ser, em vez do fazer. É redescobrir o que te move quando não há nada a ganhar, exceto a própria experiência. Essa pequena prática, repetida, começa a cavar um novo canal no seu cérebro, um canal de motivação intrínseca. Ela te ensina, em um nível corporal, que você pode encontrar significado fora do olhar dos outros. Ela começa a reconstruir sua bússola interna, não com um grande projeto, mas com pequenos gestos de honestidade. A resposta para o vazio não é um grande barulho. É um pequeno sussurro que você, finalmente, decide ouvir. É fundamental entender que essa situação é, normal. A construção da identidade é, por natureza, um processo social. Ninguém cria um eu autêntico no vácuo. Nós nos definimos através dos papéis que desempenhamos e das comunidades a que pertencemos. A questão nunca foi escolher entre terceirizar a identidade ou criá-la do nada. O desafio real é como integrar os roteiros que a sociedade nos oferece com a nossa própria voz. É um diálogo. Passar por essa crise de identidade pós-conquista não significa que você falhou. Significa que você está pronto para a próxima fase do seu desenvolvimento. A de se tornar o autor do seu próprio roteiro, em vez de apenas um ator talentoso. Se você se reconhece nesta jornada, saiba que não está sozinho. Continue nos acompanhando para explorar mais a fundo esses caminhos.